Neste vídeo você vai aprender o significado de todos os corrimentos vaginais mais comuns nas mulheres. Vou te ensinar quais corrimentos surgem em 5 doenças vaginais importantes. Por isso, ainda hoje, vou te contar sobre vaginose bacteriana, a candidíase vaginal, a tricomoníase, a clamídia e a gonorreia. Depois desse vídeo, você será capaz de te prevenir das principais doenças vaginais e poderás por você mesma identificar os sinais de alerta caso tenhas qualquer um dos sinais ou sintomas de qualquer doença que eu for citando aqui. Este é o vídeo mais importante do ano. É por isso que eu quero te pedir que marques nos comentários todas as mulheres da tua família e o máximo de mulheres possível da tua lista de amigos. Manda este vídeo para o grupo de mulheres da igreja, da escola, sei lá. Faça chegar para todas. Esse vídeo é para as jovens, para as mamães e para as idosas. Mande para todas, assim, sem receio. Elas vão te agradecer depois. Pode confiar. Olá meus amigos, eu sou o professor Evaristo Dalla e esta é a série Ginecologia Sem Tabu. Uma sequência de vídeos pensados para homenagear as mulheres neste mês de março. Já estamos no 3º episódio. Se você caiu neste vídeo de paraquedas, entre no meu perfil e procure assistir os 2 primeiros episódios, onde falo sobre a fisiologia do corpo da mulher e sobre endometrite e endometriose. Vão ser muito proveitosos para você. Vamos então começar a aula de hoje e logo de início eu preciso que interiorizes muito bem um conceito. A infecção vaginal não é a mesma coisa que infecção urinária. Vem aqui para a minha imagem que eu vou ilustrar melhor isto. Na aula passada eu contei para vocês que se colocássemos uma mulher em posição ginecológica, nós veríamos 3 orifícios, de cima para baixo. O primeiro orifício é a uretra. É aqui onde sai a urina. A uretra é o último segmento do sistema urinário. O segundo orifício, o orifício do meio, é a vagina. Você sabe, canal de parto, canal sexual, orifício por onde saem os fluidos menstruais e por aí fora. E o terceiro orifício é o ânus. É aqui que saem as fezes. O que acontece? Uma infecção urinária, em outras palavras, é o que acontece neste orifício. Neste orifício, se entra uma bactéria, né, este orifício é a uretra, esta bactéria vai cair na uretra, vai causar infecção ali na uretra, né, vai dar uma inflamação chamada uretrite, e ali da uretra ela pode subir, entrar na bexiga, causar uma cistite, sair da bexiga, subir até aos ureteres e dos ureteres chegar até aos rins. Nessa hora, né, a pessoa tem uma infecção urinária alta. Então, se haver infecção neste orifíciozinho, estamos a considerar ser uma infecção urinária. A infecção vaginal acontece neste orifício do meio, neste orifício mais mediano em relação à uretra e em relação ao ânus. É aqui que, se haver alguma infecção, nós estaremos diante de uma infecção vaginal. O último orifício, que é o ânus, também pode ser afetado por infecções e por muitas anomalias patológicas. A mais famosa delas, inclusive eu acho que é a que você conhece, se chama hemorroidas, né? Que é uma condição patológica que afeta os vasos sanguíneos do ânus. Então você já sabe, infecção urinária não é a mesma coisa que infecção vaginal. Vamos sair daqui para continuarmos aqui a nossa interação. Tu deves suspeitar de uma infecção vaginal sempre que sentires coceira ou ardor na região da vulva. Eu acho que ainda não mostrei para vocês onde fica a região da vulva. Venha comigo aqui até a minha ilustração para deixarmos este conceito bem claro. Olha só, a partir daqui da região do Monte Pubis, passando pelo períneo, esta região que estou a desenhar a preto, é a região da vulva. E por que uma mulher com infecção vaginal vai ter coceira nesta região? Olha só, lá mais pela frente vamos falar que quando uma mulher tem infecção vaginal, da vagina saem secreções, saem fluidos. Estes fluidos vão sair com o agente patógeno que está a causar a infecção vaginal. Então, né, o que vai acontecer? Vão sair aqui fluidos com patógenos, sejam bactérias, fungos, por aí fora. Só que um detalhe muito importante, esta mulher está vestida, ela tem aqui uma roupa interior, cobrindo esta região.
Como estão a sair fluidos com agentes patógenos, o que é que vai acontecer? Estes fluidos e estes agentes patógenos vão se espalhar nesta região. E ao se espalharem nesta região, vão colonizar esta região, vão se reproduzir muito rápido e vai, de um momento ao outro, ter um conjunto de bactérias espalhadas nesta região. O que é que vai acontecer? Estas bactérias, elas vão causar a inflamação desta região. E quando inflamarem esta região, claro, já terão também inflamado a mucosa vaginal, as paredes da vagina, porque é de lá que este fluido com estas bactérias estão a sair. Nesta hora, ao inflamar as paredes da vagina e ao inflamar esta região da vulva, vão desencadear uma condição conhecida como vulvovaginite, que é a inflamação tanto das paredes da vagina, assim como a inflamação da vulva. Então, deixa esse conceito muito bem fixo, porque vamos precisar lá mais pela frente. Vamos avançar aqui. Vamos até aqui maximizar. Boa. Um outro elemento, um outro sintoma que mulheres com infecção vaginal vão relatar é a dispareunia, que é dor durante o ato sexual. Isso é muito fácil de se entender. Vamos aqui passar para uma outra imagem. Numa infecção vaginal, geralmente as infecções causam inflamação da mucosa vaginal. Mucosa é a pele que reveste o canal vaginal. Não só o canal vaginal. Sempre que tivermos no corpo humano um orifício, este orifício vai estar revestido por uma pele muito sensível que a gente chama de mucosa. Por isso é que a gente tem mucosa na boca, a mucosa oral, temos a mucosa nasal, temos a mucosa palpebral, temos a mucosa retal, temos muitas mucosas. Então mucosa, eu quero que você saiba que é uma pele muito leve, muito sensível, que reveste orifícios. Já está bom. Então, durante a infecção vaginal vai haver inflamação da mucosa vaginal. E durante o acto sexual, com a fricção do pênis, com a passagem do pênis nesta região, a mulher vai relatar então dor durante o ato sexual. E isso é muito importante. Um outro elemento que vale a pena situar aqui nas infecções vaginais é a alteração do corrimento vaginal. Essa alteração pode ser por quantidade, pode ser na cor ou pode ser no cheiro. Na maioria dos casos que há uma infecção vaginal, também vai haver aumento das secreções, porque são exatamente essas secreções que trazem as células de defesa até ao local da infecção. Só que, durante o processo infeccioso, as bactérias morrem e muitas células de defesa também morrem ali, o que gera aumento das secreções com características purulentas, esbranquiçadas ou até esverdeadas. Outro elemento importante que pode surgir durante uma infecção vaginal é o desconforto ao urinar. Mas a pergunta é, se a infecção é vaginal, por que pode afetar o sistema urinário? Olha só, vamos voltar aqui para a nossa imagem. Boa. Lembra que eu falei que durante uma infecção vaginal os fluidos saem e vão colonizar essa região da vulva? Você lembra disso, com certeza, foi bem recente. O que acontece? Durante a colonização da vulva, algumas bactérias podem infectar a uretra. Quando a bactéria entra na uretra, ela causa inflamação da uretra. E a inflamação da uretra se chama uretrite. Só tem um problema. Essa uretra que foi inflamada por essa bactéria é o mesmo tubo por onde a urina vai passar. E a urina é ácida. E a urina ácida, quando passa num segmento que está inflamado, isso gera dor, gera ardor, que é o que em patologia a gente chama de disúria. Disúria é o quê? É dor ao urinar. E isso é muito, mas muito importante. Por isso até é que em clínica médica, quando a gente vai tratar uma infecção vaginal, o raciocínio clínico já se inclina também para uma possível infecção urinária, porque as infecções vaginais, elas podem ser causas secundárias a infecções urinárias. E isso é muito importante que saibas para que, caso haja qualquer infecção vaginal, já te atentes para o possível surgimento de manifestações urinárias. Então, deves suspeitar de infecção vaginal sempre que tiveres coceiras nas partes íntimas, secreções vaginais com características anormais, dor durante o ato sexual e muita atenção, principalmente se tudo isso estiver acompanhado de desconforto ao urinar. Agora que já conheces os sinais de alerta, é hora de conheceres as principais doenças vaginais. E a primeira da lista que trago
hoje é a candidíase vaginal. Bem, falo vaginal porque existem outras formas de candidíase, como a candidíase oral, a candidíase cutânea e a candidíase sistêmica. Ela é uma doença causada por um fungo chamado Candida albicans. E vou aproveitar para deixar uma informação importantíssima aqui. Este fungo, na verdade, já vive dentro da vagina em pequenas quantidades, sem causar qualquer tipo de doença. É o que a gente chama de organismo comensal, que é quando um micro-organismo convive conosco de maneira harmônica, sem causar danos. Por isso temos bactérias vivendo naturalmente, assim, no nosso corpo, né? E elas não causam doenças. Essas bactérias estão nos nossos intestinos, na boca, na pele e por aí fora. Na verdade, a Candida albicans, apesar de viver naturalmente na vagina, não consegue se reproduzir no interior vaginal porque as mulheres têm um conjunto de estruturas chamadas lactobacilos. Esses lactobacilos produzem ácido láctico e é esse ácido láctico que torna a vagina ácida, e é exatamente essa acidez que inibe a multiplicação da Candida albicans. Ou seja, a acidez vaginal impede que a Candida albicans se reproduza, o que causaria a candidíase. Nessa ordem de ideias, o que favorece então o surgimento da doença? E o primeiro grande fator é o uso de antibióticos. Você que por tudo e por nada bebe amoxicilina assim à toa, sem orientação médica, saiba que os antibióticos matam os lactobacilos e isso diminui a produção de ácido, o que aumenta o pH. Nessa hora, a vagina sai de ácida para alcalina, se transformando num ambiente propício para as cândidas se reproduzirem e surgir então a candidíase. Outro fator de risco é a gestação. Durante a gravidez, a mulher produz muito estrogênio a partir da placenta. O mesmo estrogênio que numa mulher que não está grávida é produzido lá nos ovários, naquela estrutura que eu contei na última aula que era o corpo lúteo. Lembra? Pessoal, para você que não assistiu à última aula, para entenderes aqui todo o contexto, tens de ir lá para o meu perfil, recuar nos vídeos e assistir os 2 primeiros vídeos desta série. Este estrogênio que as grávidas produzem em grandes quantidades faz com que um açúcar chamado glicogênio esteja disponível em grandes quantidades. A presença desse açúcar, além de multiplicar os lactobacilos, aumentando a acidez da vagina, ajuda também a multiplicar os patógenos como a Candida albicans. Porque, pensa, a partir do momento que você disponibiliza açúcar, que é um alimento, acabas por fornecer toda a energia necessária para que o fungo possa se proliferar e isso gera candidíase. Pessoas que usam anticoncepcionais hormonais também têm mais chances de desenvolverem a doença. Pessoal, assistam ao primeiro vídeo desta série, lá eu explico como funciona no corpo da mulher os hormônios que se usam para fazer planeamento familiar. Como muitos desses medicamentos são à base de estrogênio, acontece a mesmíssima coisa que expliquei na grávida, o que faz com que se aumente a proliferação do fungo, gerando candidíase. Outro grande grupo suscetível a desenvolver a doença são pessoas com imunodepressão, pessoas com SIDA, por exemplo. Já agora, ter o HIV não é a mesma coisa que ter SIDA, isso tem que ficar claro. São coisas assim, diferentes. Pessoas com SIDA têm o sistema imunológico destruído. E sem nada para defender o corpo, há um aumento na proliferação de patógenos. Tanto é que em ambiente hospitalar, um dos principais sinais que geralmente nos guia a pedirmos um exame de HIV é quando o paciente tem a candidíase oral, porque a candidíase é uma das principais doenças oportunistas que surgem quando o paciente está com SIDA. Uma mulher com candidíase vaginal vai ter coceira intensa, vermelhidão ou inchaço na vulva, ardor a urinar e corrimento branco pegajoso como se fosse leite mesmo. Se perceberes estes sinais e sintomas, corra para um médico, porque o agravamento da candidíase gera repercussões assim, nada boas. É por isso que deves te consultar com um médico. Esqueça as recomendações das tuas vizinhas ou das tuas amigas, né? Essas recomendações podem simplesmente te confundir e piorar o quadro. Procure um médico que é a pessoa que, com base à história clínica e a exames laboratoriais, vai ter a melhor impressão diagnóstica, o que lhe permitirá orientar a melhor conduta possível. Já agora, se estiveres em Malange,
quando o médico te passar a receita, recomendo fortemente que adquiras esses medicamentos na farmácia Britsul, por razões simples. Às vezes os pacientes levam a receita com uma terapêutica muito bem feita, fazem a medicação e a doença simplesmente não passa. Boa parte das vezes é pelo modo como esse medicamento foi conservado, a sua origem e até as condições da farmácia influenciam muito na eficácia do medicamento. Em Malange, a Britsul é a minha recomendação porque eles têm medicamentos de alta qualidade, estão dentro dos normativos sanitários e com os melhores protocolos de conservação e qualidade de medicamentos. Eles estão localizados na rua Serpa Pinto, bem coladinhos à Ferrari, e também possuem uma segunda farmácia por debaixo do prédio da agricultura, nas imediações da Rádio Malange. Pessoal, vão para lá que não se vão arrepender. Já falamos sobre a candidíase, agora precisamos falar sobre outra doença vaginal importante, a vaginose bacteriana. O que causa a vaginose bacteriana é o desequilíbrio da flora vaginal, ou seja, desequilíbrio do meio ambiente vaginal, é a mesma coisa. E isso acontece, por exemplo, quando há redução dos lactobacilos. Nessa hora, pode haver aumento de bactérias como uma chamada Gardnerella vaginalis, que também pode ser encontrada normalmente na vagina, tal como o fungo que falamos lá atrás, né? A Candida albicans. Ou seja, a Gardnerella vaginalis também faz parte do meio ambiente vaginal normal. A reprodução delas também está à mercê da alteração do pH da vagina. Se o pH da vagina aumenta muito, se perde a acidez, e se perdendo a acidez, vai haver então o surgimento da vaginose bacteriana. Se na candidíase vaginal o corrimento é branco pegajoso, na vaginose bacteriana o corrimento é acinzentado ou esbranquiçado. Uma coisa importante aqui é que o corrimento costuma ter um cheiro forte. A mulher geralmente percebe um cheiro de peixe cru, especialmente após as relações sexuais. Diferente da candidíase, na vaginose bacteriana geralmente não há inflamação intensa e por isso não há dor na maioria dos casos. Existe uma outra condição vaginal em que a mulher pode ter saída de secreções com cor amarelo esverdeado, espumoso e com mau cheiro, acompanhado de coceira, irritação vaginal e dor durante o ato sexual. Aqui podemos estar diante de uma infecção de transmissão sexual causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, que dá origem a uma doença chamada tricomoníase. Só uma informação da qual eu me esqueci lá atrás. Tanto a candidíase como a vaginose bacteriana não são consideradas doenças de transmissão sexual. E isso tem que ficar claro. Pessoal, tal como as doenças que citamos anteriormente, a tricomoníase ela é grave. Ela pode causar inflamação no colo do útero, inflamação da vagina, doença inflamatória pélvica, parto prematuro e, nos casos mais graves, infertilidade. Tudo bem que estamos a falar de mulheres, mas é importante adiantar que no homem essa doença causa inflamação da uretra, inflamação da próstata, inflamação do epidídimo, que é uma estrutura onde os espermatozoides são amadurecidos, e podem ainda causar uma coisa muito importante, que é a infertilidade. Falo uma coisa muito importante por quê? Porque os homens vieram reproduzindo assim em suas mentes que a infertilidade era um problema feminino. Com os estudos, o desenvolvimento da ciência e da técnica, percebemos que a infertilidade ele é um problema partilhado por homens e mulheres. Outra doença é a clamídia. Mas antes de eu te falar sobre a clamídia, eu acho que até neste momento, com certeza você já pensou numa pessoa importante que precisa assistir este conteúdo. Pause este vídeo e marque ele ou ela nos comentários. Vamos lá, faça esse exercício. Desse modo você me ajuda a produzir mais e mais conteúdos como estes toda semana. Pause o vídeo e marque as pessoas todas que achas que devem ter contato, devem ser impactadas por este vídeo. A clamídia é uma infecção causada por uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis. É uma das infecções de transmissão sexual mais comuns no mundo. O mais perigoso nessa doença, o mais perigoso na clamídia, é que muitas pessoas não têm sintomas. Mas quando aparecem, a mulher pode perceber, no corrimento vaginal, muco com pus e sem cheiro. É importante também referenciar aqui que ela pode sentir ardor ao urinar, dor durante as relações sexuais e dor pélvica.
A clamídia também é ruim por estar fortemente associada à infertilidade, doença inflamatória pélvica e gravidez ectópica, que é quando o bebê se desenvolve numa região errada do útero. Pessoal, você vai ouvir muitas vezes falarem que gravidez ectópica é a gravidez fora do útero. Eu não gosto dessa definição porque não é verdade. Existem determinadas regiões do útero que, se o óvulo fecundado se implantar por lá, não conseguirá se desenvolver e também é considerado gravidez ectópica. Gonorreia. O corrimento dela é parecido com a da clamídia. Muco com pus. Por isso é importante consultares um médico. É ele quem vai fazer este diagnóstico diferencial, porque muitas doenças, apesar de diferentes, têm basicamente sinais e sintomas parecidos. A gonorreia é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrheae, que afeta homens e mulheres e é transmitida durante o ato sexual. Nesse caso, a mulher vai apresentar corrimento vaginal amarelado ou purulento, ardor a urinar, dor pélvica e por aí fora. Como vês, tudo na clamídia. Há um diferencial aqui. Na gonorreia, a mulher constantemente tem sangramento fora do ciclo menstrual. E se não for tratada com rapidez, pode desenvolver doença inflamatória pélvica, infertilidade, gravidez ectópica e infecção disseminada que pode atingir pele e articulações. Até aqui te falei sobre as características dos corrimentos vaginais que aparecem nas diferentes doenças. Agora vou te ensinar sobre o corrimento vaginal fisiológico, o normal, aquele que sai durante o período fértil. Recebo muito essa questão lá na minha caixa de mensagens. O corrimento vaginal normal é um conjunto de fluidos produzidos por estruturas diferentes, como as glândulas cervicais, que estão no colo do útero. O outro nome desse fluido, inclusive, é muco cervical, porque o colo do útero também é chamado de cervix. Existem também as glândulas de Bartholin e as glândulas de Skene, que produzem uma secreção mucosa que é eliminado durante a excitação sexual. É o líquido que lubrifica o canal vaginal. Há ainda o líquido plasmático, que atravessa as membranas vaginais e ajudam também nessa lubrificação. Em linhas gerais, o corrimento vaginal normal é constituído por muco cervical, transudado vaginal e secreções das glândulas de Bartholin e glândulas de Skene. Esse fluido normalmente é transparente ou esbranquiçado, podendo ser aquoso ou mais consistente. Não tem cheiro e a quantidade varia em dependência do momento fisiológico em que a mulher estiver. Durante o período de ovulação, esse líquido é mais abundante, mais transparente e mais elástico, parecendo assim clara de ovo, e tem essas características para facilitar a passagem dos espermatozoides. Depois da ovulação, lá na fase lútea, esse fluido fica mais pegajoso e esbranquiçado, e durante a excitação sexual, este fluido aumenta a sua secreção e fica mais aquoso. No período de gravidez, este líquido também é produzido em grande quantidade e aqui ele pode ser transparente ou ter uma coloração ligeiramente esbranquiçada. Queria chamar a atenção aqui para algo muito especial. No caso das mulheres grávidas, nunca confundam os fluidos vaginais normais com a saída do líquido amniótico, que também é transparente, só que a saída, além de ser contínua, caracteriza-se por ser num volume excessivo. É como se tivesse rompido alguma coisa no corpo da grávida e estivesse a sair pelo canal vaginal. A saída do líquido amniótico se espera geralmente no momento do parto, quando se rompe a bolsa, quando se rompem as membranas que cobrem o bebê. Claro, tem vezes que essa bolsa nem sequer se rompe e dá origem a um tipo de parto chamado parto empelicado, que é quando o bebê nasce na bolsa amniótica ainda com o fluido lá dentro, assim, tudo compacto. Esse líquido é o que protege e permite o desenvolvimento do bebê dentro do útero. A saída desse líquido antes do momento do parto é uma emergência obstétrica porque leva ao sofrimento fetal e pode ter um desfecho muito ruim. Essa foi a nossa terceira aula da série Ginecologia Sem Tabu. Se você gostou, reaja a este vídeo, marque os seus amigos nos comentários, partilhe para que possamos atingir mais e mais pessoas. Tchau!